presencial? O que é que vocês entendem no que... Bom, ótimo. Estava tranquilo, então. Estava da expectativa justamente de uma informação mais precisa, já que vocês tiveram aula desde ontem. Infelizmente, né, Gabriel? Mas... Professor, e o pior que prejudica muito o ensino. Eu acredito que falo pela turma quando a gente vê que não aprende tanto quanto aprenderia no presencial. É muito ruim isso. A gente está muito frustrado com isso. Eu imagino. Eu imagino. Daniel, é uma situação complicada. Para vocês terem uma ideia, a questão dos ar-condicionados nas salas do CCJ. Eu estava dando aula com as portas abertas e janelas abertas, já antes da pandemia, porque há muito tempo os condicionadores de ar estavam parados, não era por defeito, era por limpeza. Não faziam limpeza regular e esses aparelhos estavam todos parados justamente por isso. Passou todo esse período e nós não tivemos nenhuma resolução dessas questões de estrutura das salas de aula. E acredito que no caminho que vai... Não sou muito otimista, não, de limpeza de ar-condicionado. Vamos para frente que daqui para lá a gente vê o que ocorre. O bom humor de vocês é maravilhoso. Justamente. Aí vocês observam Campina Grande programando, antes eram 60 dias de forró, agora diminuiu para 30 dias. Realmente não faz sentido. Enquanto ele se libera para você não usar mais máscara, eu, pelo menos, saio daqui, vou à praia, dou minha caminhada e ao ar livre, tranquilo. Mas pois é, ficou a cargo de cada um dos... Eu tenho também o contato, porque eu sou membro do colegiado do curso de contabilidade, CCJ, aliás, CCSA, e lá também eles não retornarão. Mas vamos ficar na expectativa. Receberam o texto que eu passei para vocês, não é isso? Então, nós vamos hoje encerrar a parte de direito empresarial, tá certo? Vocês querem fazer mais algum comentário? Antes que iniciemos o assunto de hoje. Algum comentário ou não? Ou então durante a aula, Daniel. O que é importante, veja bem. Vocês observam que nós temos essas restrições, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós podemos fazer tudo para superar esses entraves. Então, a participação de vocês é essencial. E vamos tentar minimizar o prejuízo de não termos aulas presenciais, tá certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês
o conteúdo da aula de hoje. E, ao mesmo tempo, eu vou pedir a vocês para que estejam atentos, para que a gente possa observar no chat o artigo correspondente ao conteúdo da aula de hoje, que trata de estabelecimento. Pronto. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Vocês observam o seguinte, que no início das nossas aulas, quando eu tratava da questão do direito de empresa, dizia eu que o direito empresarial é mais ou menos conceituada como uma unidade lógica, em que existe, no termo empresarialidade, 3 elementos. Primeiro, a empresa. Segundo, o empresário. E terceiro, o estabelecimento. E destacamos que a empresa é a atividade economicamente organizada para a produção e ou comercialização de bens e serviços. O empresário é senhor de direitos e obrigações e que, no exercício da atividade econômica, é necessário que ele tenha habitualidade, profissionalidade e utilize o estabelecimento como meios para o exercício da atividade econômica. Certo? Então, lembre-se, empresarialidade conjuga os 3 elementos: empresa, empresário e estabelecimento. E como fazemos a leitura desses 3 elementos? Dizendo que a atividade economicamente organizada pelo empresário para a produção e ou comercialização dos bens e serviços necessita o estabelecimento. Então, nós temos empresa como atividade, empresário como senhor de direitos e obrigações, e o estabelecimento como meios ou objetos que o empresário utiliza para exercer a empresa, a atividade econômica. Ficou claro? Está tudo bem conectado? Alguma dúvida? Meio ou objeto que o empresário utiliza para exercer sua atividade econômica, é isso, né, professor? Correto, Daniel. Correto, Daniel. Por isso, eu vou querer, Daniel, que você coloque, se for você a pessoa mais indicada, e acredito que seja, que você é sempre ativo nessa situação, de ver o artigo 1142 do Código Civil. Ótimo, muito obrigado. Então, veja. Aqui, Ana Raquel, está expressa a definição do que é estabelecimento. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Então, o que eu defini para vocês como empresarialidade está justamente no conceito do artigo 1142. Empresa, empresário e estabelecimento. E vejam, e aí o artigo define o que é estabelecimento. Complexo de bens organizado
para o exercício da empresa pelo empresário, de forma bem objetiva, clara, direta. Então, o que significa dizer complexo de bem? Então, quando a gente fala em complexo direito, isso está ligado ao termo universalidade de bens. Significa dizer que bens que individualmente têm a sua clara especificação técnica e material, eles, no conjunto, correspondem a uma universalidade de bens, que é a mesma coisa de dizer um complexo de bens. Então, vamos dar um exemplo para que fique bem claro para vocês. Ora, o patrimônio do empresário é composto de bens e direitos, haveres e deveres, obrigações. Então, no que diz respeito aos haveres do empresário, você pode ter nesses haveres dele uma série de bens de individualidade específica, mas que eles se juntam quando o empresário deseja exercer a atividade econômica como objeto necessário para o exercício da atividade econômica. Então, vou dar um exemplo. Essa universalidade de bens é composta tanto de bens corpóreos, isto é, bem que tem materialidade, com bens incorpóreos. Por exemplo, a marca. A marca do produto é um objeto que faz parte, incorpóreo, que faz parte do estabelecimento. Seriam os bens tangíveis e intangíveis, né, professor? Tangíveis e intangíveis da vestimenta. Que é dúvida. Tudo bem, Virgílio. Fique à vontade. Boa sorte. Então, veja você o seguinte, que esses bens tangíveis e intangíveis, materiais ou imateriais, você pode ter corpóreos ou incorpóreos. Você pode ter, por exemplo, o prédio, aonde o estabelecimento de nosso querido empresário, o Juara Móveis de Arte Limitada, exerce a atividade. Então, na atividade que ele exerce de fabricação de móveis, ele tem também, vamos dar como exemplo, máquinas e equipamentos necessários para a produção de móveis. Existe uma série de outros bens também que ele utiliza como birô, estante, e coloca esses bens a seu dispor como necessário para o exercício da atividade. Então, vejam, cada um desses bens tem uma individualidade específica. No que diz respeito à conjugação desses bens, ele é chamado de estabelecimento. Por quê? Porque são bens afetados pelo empresário como necessários para o exercício da atividade econômica. Então, é uma escolha de todo o seu patrimônio de haveres, dos bens que serão necessários para que ele possa exercer a atividade. Então, é uma escolha, é uma afetação
que faz o empresário dizendo: para que eu possa exercer a atividade, é necessário que eu me utilize desses bens. Porque, evidentemente, no seu patrimônio, nos seus haveres, poderá haver outros bens que não são necessários para que ele exerça atividade econômica, mas faz parte dos seus haveres patrimoniais. Então, o universo de haveres que fazem parte do patrimônio do empresário, você tem um universo em que ele afeta, escolhe, dentro deste universo de bens, aqueles necessários para o exercício da atividade econômica dele. Esses bens que ele afeta, que ele escolhe, que ele determina como essencial para o exercício da atividade econômica, considera-se o estabelecimento. Ficou claro? Alguma Simples, dúvida? claro. Davi, só o teu microfone está aberto. Eita, perdão, gente. Pois é, de vez em quando está dando uma distorção. Não. Ótimo, Daniel. Nós estamos falando, veja, de uma pessoa jurídica que tem autonomia patrimonial. Em caso de afetação desse patrimônio do empreendimento da pessoa jurídica, ele vai escolher aqueles necessários para o exercício da atividade econômica. Ficou claro, Daniel? O estabelecimento é patrimônio, é parte do patrimônio da pessoa jurídica. E que, veja, não se confunde, Luana, com o patrimônio pessoal do empresário. Porque a partir do momento que ele surge como a pessoa jurídica, há uma autonomia patrimonial. Certo? Há uma autonomia patrimonial. E que, sendo uma empresa individual limitada, neste caso, o limite da responsabilidade do empreendimento vai até o seu capital social integralizado. Ficou claro para vocês isso? Professor, eu não consegui entender. Diga, menina, qual é a dúvida? Não, a mesma dúvida de Luana, mas eu não consegui entender. Veja, porque ela colocou a questão da falência, os bens pessoais do empresário não são atingidos. Não são atingidos, desde que o pagamento do capital social declarado seja realizado. Porque a sociedade limitada, ou empresário unipessoal, sociedade unipessoal limitada, vai até o quê? O limite do capital que ela declarou e integralizou. Isto é, pagou em referência às dívidas dos credores. Portanto, não afeta, se tiver sido integralizado o capital social, não há responsabilidade que possa ser colocada em termos dos bens que o empresário tem no seu patrimônio pessoal. Porque há uma separação. A pessoa jurídica da pessoa física do empresário. Ficou claro, Luana? Ótimo.
Veja, os bens do complexo estão dentro do capital social? Não. Capital social, Daniel, é ótimo, ótimo. Maravilha. Dúvidas que vocês ainda têm, porque isso é essencial para ver toda a compreensão dessa primeira parte do nosso curso de Direito Empresarial na parte empresário individual. E veja você o seguinte, a noção de estabelecimento não está circunscrito apenas a empresário individual, mas se estende ao empresário coletivo, que é a sociedade, tá certo? Então é necessário que vocês tenham bem atenção e compreendam a noção de estabelecimento como um complexo de bens utilizados pelo empresário para o exercício da atividade econômica. Alguma dúvida a respeito disso? Professor, eu não entendi. Essa pergunta do Daniel faz sentido para mim, aí eu não identifiquei a resposta. O senhor poderia responder explicando, por favor? Veja, vamos voltar ao que fez a pergunta, foi Daniel. Ele colocou aqui, e como ele mesmo depois disse, indevidamente a questão do capital social. Vamos voltar a definir, determinar o que é capital social. Capital social é nada mais, nada menos do que o declarado pelo empresário, quando do registro na junta comercial, do montante de bens ou dinheiro que ele deverá ter para exercer atividades econômicas. Tá certo? Então, vejam, lembre-se, por isso eu disse a vocês, peguem aquele requerimento e vejam que está lá nome pessoal, nome empresarial, o objeto da atividade e também a declaração do capital social. Ora, no momento do registro, ele declara qual é o montante de bens e dinheiro necessário para que ele exerça a atividade. É um investimento que ele vai fazer, que está já estabelecido, determinado no requerimento inicial. Por exemplo, dava o exemplo de que o Juara Móveis de Arte Limitada estabelece como capital inicial R$100.000, R$200.000. Então, esse é o capital. O patrimônio significa dizer o seguinte: haveres e obrigações, dívidas. Porque aí você vai ter um patrimônio líquido, que é o haver diminuído das obrigações. Ora, nos haveres, nós vamos ter bens móveis e imóveis, bem corpóreo e incorpóreo, que faz parte do patrimônio dele. Ora, esse patrimônio dele, uma parte, ou toda ou a parte determinada, ele pode afetar como essencial ao exercício da atividade econômica dele. Rebeca me pergunta, professor, você pode dar um exemplo prático? Seria algo como a marca que essa pessoa usa? Ótimo, Rebeca. Veja, então vou dar um exemplo prático. O nosso empresário, ele tem, para a fabricação de móveis, ele tem um prédio que pertence a ele tem máquinas para
produzir os móveis, ele tem móveis de escritório e ele tem, então, esse conjunto. Por exemplo, ele pode ter um caminhão também para transportar a mercadoria, quer seja matéria-prima, quer seja os móveis, para entregar aos seus clientes. Então, todos esses bens que fazem parte do estabelecimento, do patrimônio dele, na parte ativa, o que é seus haveres, ele afeta, escolhe, determina como essencial para o exercício da atividade econômica. Portanto, esse é o estabelecimento. Ficou claro, Rebeca? Ótimo. Veja, vou dar mais um exemplo a vocês de a questão do patrimônio ativo, que são os haveres, e do estabelecimento, diferenciando do estabelecimento. Vamos supor que o Juara ele tem um terreno. Esse terreno ele tem como fazendo parte do seu estabelecimento. E neste terreno ele constrói um prédio. Um prédio que ele deixa lá à sua disposição. Esse prédio, então, ele não tem funcionalidade para o exercício da atividade econômica. Então, faz parte do patrimônio ativo do empresário, mas não faz parte do estabelecimento, porque não é utilizado para exercer a atividade. Vamos supor que o Juara diz, olha, esse galpão que eu construí no terreno baldio, eu vou utilizar agora para quê? Uma parte eu armazeno matéria-prima, quer dizer, as madeiras que eu compro, e também uma outra parte que eu armazeno os móveis já processados. E está esses bens à disposição para a venda. Então, neste caso, por escolha dele, ele vai incluir este galpão agora como fazendo parte do estabelecimento. Ficou claro para vocês? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Ótimo, Rebeca. Então, vejam vocês o seguinte. Então, voltando a dizer que o estabelecimento, para ficar bem preciso, é uma universalidade de bens uma universalidade de bens ou universalidade de fato. Então, que isso fique bem claro para vocês. Estabelecimento é um complexo de bens que pode ser qualificado também como uma universalidade de bens ou de fato. Quer dizer, você passa a ter agora bens do patrimônio do empresário afetados a uma utilização, que é o exercício da empresa. Então, complexo de bens necessário para o empresário exercer
a empresa. Certo? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Ótimo. Daniel, você está vendo que nada é abstrato, nada sai do conteúdo da nossa disciplina. Não, não, muito pelo contrário. Só que eu quero uma paciênciazinha de vocês para a atenção necessária para responder a Daniel. Porque há uma certa complexidade nisso. Veja, primeiro, eu disse a vocês que o patrimônio pessoal é diferente do patrimônio do empreendimento. Na medida em que o indivíduo é pessoa jurídica, passa a ter autonomia patrimonial. Então, fica muito bem estabelecido, através da escrituração do empresário, o que é o seu patrimônio empresarial. Tá certo? Não está aí colocado o seu patrimônio pessoal, como o Joara Silva. A escrituração, através dos balanços econômicos e patrimoniais, vai dizer quais são os bens que fazem parte do patrimônio de Ujuara. Só que o Joara Silva, pessoa física, casada em comunhão de bens, ele possui um terreno. Certo? É um terreno que está fora do patrimônio do empreendimento. É pessoal dele e até também da sua esposa. Só que, veja, ele poderá, desde que autorizado pela esposa, a colocar esse bem como patrimônio do empreendimento. Tá certo? Ele pode fazer isso. Ele tem a livre disposição de dizer, olha, esse terreno eu vou construir um galpão para que possa ser armazenamento de matéria-prima e armazenamento dos móveis já fabricados. Então, com o consentimento conjugal, se a gente chama outorga uxória, ele pega este bem, é quase que como se fosse uma venda, e coloca no patrimônio do empreendimento. Ora, a partir desse momento, ele passa a ter incorporado ao patrimônio da empresa um bem que antes pertencia a ele. Mas tudo isso feito de forma escriturada, registrado através das obrigações, através dessas obrigações para o patrimônio da empresa. Aí Daniel disse, nesse caso seria mais fácil alugar para a própria empresa. Olha, é uma decisão que cabe a eles tomar. Então, se, porventura, ele não quiser passar para o patrimônio da empresa, ele pode alugar. Contabilmente, como é que isso é feito? E aparecendo da sua escrituração, é que
o Juara alugou uma determinada unidade que é, desculpe, um prédio. Ele alugou um prédio no qual ele vai utilizar para armazenar bens, infraestrutura, bens, matéria-prima, madeira, etc. Tal, e móveis, mas que não faz parte do patrimônio da empresa. Que fique bem claro isso. Está alugado. É como um terceiro ou outra pessoa, não precisa nem ser o Juara e a esposa, como pode ser Milena, que aluga para o Juara o prédio onde vai funcionar o empreendimento de Juara. Esse prédio não pertence o Juara. Pertence a quem? A Milena, e que o Juara paga a Milena o aluguel do estabelecimento. Quer dizer, do estabelecimento, no caso, desse imóvel, deste imóvel, que ele vai utilizar para ser armazenador de matéria-prima e móveis. Ficou claro? Então, vejam, vocês têm que ter bem o entendimento do que é patrimônio pessoal e patrimônio do empreendimento. Diga, Daniel. Professor, algo alugado é estabelecimento ou tem que ser pessoal? Não. Veja, se pertence a outro, não é patrimônio próprio. Sim. Tá certo? É tanto que esse imóvel não faz parte do estabelecimento, porque pertence a terceiro. É patrimônio de terceiro. No seu levantamento dos bens que pertencem ao empresário, esse terreno que passou a ser agora um depósito não pertence ao empresário Juara. Professor, então, estabelecimento seria meio ou objeto próprio que o empresário... Meio ou objeto próprio, né? Não só meio ou objeto que o empresário... Peraí. Meio, eu quero dizer o seguinte. Meio significa bem que ele utilizará para o exercício da atividade econômica. Sim. Certo? Fique bem claro isso. É o que é patrimônio que é afetado ao exercício da empresa. Entendi. É um meio, é um objeto que ele entende como necessário para o exercício da sua atividade É econômica. o patrimônio pessoal dele que é utilizado para isso. Se, no exemplo, ele, ao invés de... Pessoal que eu digo que pode ser da empresa também. Ele aluga. Uhum, entendi. Ficou claro? Então professor, se uma empresa ela tiver, por exemplo, alguns carros alugados, que ela controla e que ela faz o uso, esses carros eles não vão estar no ativo da empresa, que o ativo não seria os bens e os direitos, aí eles não contam. Veja, o que deve ser observado é o seguinte. Quero que vocês entendam, esse é o ponto fundamental. Patrimônio afetado ao exercício da empresa. Ele pode ter automóveis, pode ter, inclusive, terreno, que ele aluga. Mas, para exercer a atividade econômica, ele precisa desses terrenos que ele está alugando? Não. Então, faz parte do patrimônio, mas não faz parte do estabelecimento. Ficou claro? Ele tem uma renda que vai lhe dar, então, condições para que ele possa crescer, ter
uma receita extra, né? Mas não faz parte do estabelecimento. Não é necessário para que ele fabrique imóveis. E ele tem esses terrenos utilizando como uma renda que vai, no caso, trazer um extra para o exercício da atividade econômica dele. Mas que não faz parte do patrimônio, mas não faz parte do estabelecimento. Entendi, professor. Professor, veja, no parágrafo 1º do artigo 1142, que diz o estabelecimento... Só um aumento, Thaís. Você está falando deste parágrafo, correto? Sim, eu estou falando do parágrafo 1º do artigo 1142. Correto. Sim, Diga. aí, porque, veja, diz exatamente que o estabelecimento não se confunde com o local onde exerce a atividade. E eu tinha entendido que o estabelecimento era justamente isso, onde se exercia a atividade empresarial. Não, Raíssa. Desde o início, eu disse a vocês o seguinte. O prédio onde ele está exercendo atividade econômica pode fazer parte do estabelecimento. É um complexo de bens. Aí está incluído o prédio onde ele exerce a atividade. Mas não é o estabelecimento única e exclusivamente o prédio, porque o prédio, inclusive, pode ser alugado. Ficou claro? Pode ser até alugado. Mas faz parte. O que o artigo 1º diz alertando, é um alerta para que as pessoas observem o seguinte. Que as pessoas observem o seguinte. O leigo, ele coloca estabelecimento único e exclusivamente como um prédio, aonde a atividade é exercida. Mas não é só isso. E não é só isso. E esse prédio faz parte do estabelecimento, mas não há uma identidade somente de que seja ele o próprio estabelecimento. O estabelecimento é um complexo de bens, do qual o prédio aonde é exercida a atividade econômica também faz parte. Entendeu? Ficou claro? Agora ficou um pouco mais claro. Ótimo, Raiz. Ótimo. Veja, então, é por isso que eu estou querendo que vocês tenham a atenção devida. Estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce atividade. Por quê? Volto a dizer, ele pode pertencer ao empresário ou como não. E o leigo, aquele que não tem o conhecimento jurídico que vocês passam a ter, entende que estabelecimento é um prédio aonde está sendo exercida a atividade. Não é exclusivamente. É isso que tem. Não é exclusivamente. É também. Ok? Veja o seguinte. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fim de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. Era o que você tem, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele trabalha com programação. Ele tem uma empresa. Ora, o estabelecimento dele, qual é?
é o computador dele. Ele não precisa nada mais do que um computador. E qual o registro que ele vai dar para ser a sede da atividade econômica dele? Ele coloca o endereço do empresário individual. Ou, se for uma sociedade, de um dos sócios da empresa. Aí o parágrafo 3º. Quando o local onde se exerce a atividade empresária for física, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município. Veja, isso aqui é nada mais do que uma norma dizendo que o prédio ele deverá funcionar na hora determinada à livre vontade do empresário. Por exemplo, se ele tem um prédio fixo onde tem a produção de imóveis, ele vai dizer, o funcionamento do prédio vai das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde. Pronto. Só isso. Ficou claro para vocês? Veja vocês o seguinte. Acredito que esteja clara toda a compreensão de o que é o estabelecimento. É um complexo de bens utilizado pelo empresário para o exercício da atividade econômica, que é a empresa. Depois, mais na frente, a gente vai ver, eu vou definir para vocês quais são esses bens. Tá? Agora, o que é que a gente vai observar? Se esse bem, que é o estabelecimento, é um bem afetado pelo empresário, escolhido pelo empresário para o exercício da atividade econômica, ele entende-se como sendo um bem móvel. Então, eu vou colocar aqui para vocês o estabelecimento a natureza jurídica. É um bem móvel. Que significa dizer o seguinte: se é um bem móvel, aí você já observa o seguinte: eu estou falando da natureza jurídica. Como o direito determina a livre disposição deste complexo de bens que é o estabelecimento. Estabelece que ele, como bem móvel, ele pode ser alienado, vendido, arrendado ou onerado. Significa dizer o seguinte, que não necessariamente a venda do estabelecimento significa o encerramento da atividade econômica. Ele pode vender o estabelecimento e pode continuar a exercer a atividade econômica ou até mudar a atividade econômica dele. Sem necessariamente ele extinguir a atividade econômica. Isso porque ele
tem aquela disposição de bens afetados ao exercício da atividade, no caso, o estabelecimento, como algo que ele pode vender e pode arrendar, sem necessariamente que isso afete a continuidade do exercício da atividade econômica dele. Poderá, por exemplo, vender o estabelecimento e utilizar-se dessa venda para ter capital para modernizar o seu parque tecnológico, modernizar o seu empreendimento. Então, vendeu uma parte, mas continua com o patrimônio para continuar o exercício da atividade econômica dele. Dúvida? Alguma dúvida? Que veja vocês o seguinte. Se o Juara, então, ele pega o seu estabelecimento, está muito bem definido, creio eu, que é uma parcela do patrimônio dele afetado ao exercício da atividade econômica, ele pode continuar a exercer a atividade dele. Bastante que ele queira continuar a produzir bens imóveis. Mas ele vendeu esse estabelecimento e, por exemplo, comprou novos móveis. O prédio que ele antes tinha como alugado, agora ele adquiriu. Então, ele vai ter um novo parâmetro patrimonial. Porque o estabelecimento original ele vendeu. Ou então ele alugou para outra pessoa. Então, essa é uma transação que a lei estabelece e o direito diz o seguinte: é necessário, quando houver a venda do estabelecimento, que haja o registro devido. Porque aquele que adquiriu o estabelecimento de usuário, ele passa a ser sucessor de usuário nos direitos e obrigações que pesam sobre o estabelecimento. Essa é a percepção de estabelecimento e a natureza jurídica dele como bem móvel. Pode vender, pode alugar. Se vende, a pessoa que adquire passa a ser sucessor. Sucessor em que sentido? Responsável pelas obrigações e com todos os direitos que pesam sobre o estabelecimento. Para que haja a legalização dessa transação, da venda, é necessário que haja o registro da venda do estabelecimento na junta comercial. Daí a importância da escrituração, porque a escrituração vai dizer qual é o complexo de bem que constitui o estabelecimento. Esse foi vendido a Davi Ximenes. Foi vendido a Thalita. Então, Thalita é sucessora. E como sucessora, ela sucede os direitos e nas obrigações, dívidas, que pesam sobre esse estabelecimento. Ficou claro? Então, é necessária que haja a transferência desse estabelecimento averbada na junta comercial. E aí eu vou pedir para que vocês vejam o artigo
1147. Do Código Civil. Diz o artigo 1147. Obrigado, Daniel. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Eu quero que vocês fixem o caput do artigo 1147. Que, em outras palavras, diz o seguinte: o Juara, ao vender o estabelecimento a Daniel, Daniel passa a exercer aquela atividade, por exemplo, de fabricação de bens imóveis. Por conta de o Juara ter vendido o estabelecimento, se não houver consentimento expresso de Daniel, ele não poderá continuar a exercer a atividade pelo prazo de até 5 anos. É uma vedação ao exercício da atividade dele, o Juara, que vendeu o estabelecimento a Daniel. Diga, Daniel Aguiar. É exclusiva de empresário. Exercício? Não. Olha, não, veja o seguinte. Sócio, Daniel, não é empresário. É do empresário. É só do empresário. Nada. Então, veja, trata-se da vedação ao trata-se de vedação ao reestabelecimento. Essa proibição é válida durante até 5 anos da data do registro à conclusão desse período. 5 anos. Então, qual é o sentido disso, minha gente? Aí está dito. Porque evita-se a concorrência chamada desleal. O objetivo dessa vedação Mirela. Pois não, Mirela. Professor, essa vedação se aplica à concorrência indireta também ou apenas à concorrência direta? Porque a lei não especifica. Porque, por exemplo, no caso da loja de imóveis, se eu tenho uma loja de imóveis, mas é ponta de estoque, eu tenho lá os móveis prontos, eu adquiro de fabricantes e vendo. Eu sou concorrente indireto de uma pessoa que atua com móveis planejados, mas não necessariamente ele está no mesmo segmento, ele tem apenas o mesmo público-alvo.
Ótimo, Mirella. Sua indagação é extremamente pertinente. Você me permite eu dar um exemplo que fica mais claro para vocês? Trata-se do seguinte. Quando eu tenho, vamos pegar o Juara Móveis de Arte Limitada. Quando o Juara vende para Daniel Pessoa o estabelecimento, se Daniel não consentir, ele, o Juara, pelo prazo de até 5 anos, a contar da data do registro da alienação, não pode continuar a exercer a atividade econômica. Qual era? Fabricação de móveis. Por que isso? Vou dar um exemplo. Então, vendido o estabelecimento completo, incluindo aí o próprio prédio aonde a atividade é exercida, o Juara se restabelece em frente a Daniel. Fazendo-lhe concorrência direta. Porque continua a exercer a fabricação de móveis de arte. Ora, aí a gente vai colocar alguns elementos. Primeiro, é claro que a freguesia que tem o Juara vai continuar com ele. Não é isso? Por que vai continuar com ele? Porque sabe que ele é um excelente marceneiro, fabrica móveis com muita eficiência, ganhou destaque no ramo do seu negócio pela honestidade, pela questão de atender a clientela de forma bem pessoal, direta, e a qualidade do seu serviço lhe deu essa fama de bom empresário. O Daniel que vai iniciar, ele como empresário, a fabricação de móveis, tem frente a você um concorrente que, salvo a expressa autorização dela, não pode voltar a exercer a atividade pelo prazo de até 5 anos. Porque está lhe fazendo concorrência desleal. É uma concorrência que se faz porque ele tem toda a clientela que não foi transferida para Daniel. Daniel vai ter que fazer o seu nome adquirindo uma nova clientela, porque a antiga praticamente continua com o Juara. Ficou claro para vocês? Essa é a questão da concorrência desleal, que é uma concorrência decorrente da continuidade indevida do exercício da atividade. Enfim, o restabelecimento indevido. Diga, Daniel Aguiar. Posterior a toda. Veja, ele continuou a exercer a atividade econômica dele. Vendeu uma parte do estabelecimento, mas
ele continua a exercer a atividade econômica. Aí você vai o entendimento. Por que a concorrência desleal? Porque o Daniel, que vai iniciar agora a atividade, vai ter que ter concorrência direta do que lhe vendeu o estabelecimento, no caso, o usuário. Ficou claro? Esse é o sentido. Diga, Daniel Pessoa. Professor, eu ainda não entendi muito bem. Exemplo, vou trazer um exemplo de empresas famosas. Por exemplo, a gente tem o Big Bom Preço e tem o Hiper, é da mesma, né? Os dois são mesmo grupo empresarial. Aí vamos dizer que tem um Big Bom Preço de um lado da avenida e do outro tem o Hiper. E os dois são mesmo grupo empresarial. O grupo empresarial vai vender um para o outro. Tipo, vai vender para outro grupo, exemplo, o Hiper. Aí ele vai ter que deixar, tipo, do Big Bom Preço, que os dois são supermercados, ele vai ter que deixar de atuar do outro lado da avenida. É diferente. É diferente. É um grupo empresarial. O que nós estamos tratando, veja, é um empresário, por exemplo, uma doceria. Isso, mas trazendo para a realidade Aí, menor. Trazendo para a realidade mas menor. veja que não, existe alguma coisa muito mais complexa. Eu queria que vocês entendessem o simples, porque o complexo, cada situação vai ter que ser observada. Até porque você olha o seguinte, a questão do imposto de gasolina. Sim. Vai sempre observar se há permissão, se há se há concorrência. Concorrência em que sentido? Porque quando nós estamos falando de uma venda do estabelecimento, vamos pensar, colocar Milena Amorim, doces e refeições limitada. Ora, Doces Divino Limitada. Então, ela fabrica doce para festa de carne. Doces e bolos limitada. Milena Amorim, doces e bolos limitada. Ora, se ela tem uma freguesia, e freguesia faz parte de como é elemento do estabelecimento, vende a uma terceira pessoa o estabelecimento dela e continua a exercer a atividade, então ela está fazendo uma concorrência desleal. Porque aquela pessoa que vai exercer a atividade, ela vai conquistar clientes, quando, na verdade, ao vender Milena o estabelecimento, ela também entregou um ponto e a freguesia. Quer dizer, freguesia que significa clientela, significa aqueles demandadores do produto. Então, neste caso, está havendo, por parte de Milena, uma concorrência desleal, indevida. Agora, se quem adquire diz, não tem problema nenhum, ela pode até voltar a se restabelecer no mesmo local ou em outro local. Porque eu vou garantir a qualidade do meu empreendimento. Aí, consente, não, você pode voltar a exercer a atividade. Então, neste caso, ela abriu mão da vedação imposta pelo artigo. Ficou claro? Sim, professor. E veja, essa é uma avaliação que faz o adquirente. O adquirente, ele é quem decide se dá a autorização para o restabelecimento ou não. A avaliação que ela faz é: será que aquele que vendeu
ele vai continuar a exercer atividade e me fazer uma concorrência que eu não tenho condição de enfrentar. A avaliação é do adquirente. Aí ele diz, não tem problema nenhum, não. Eu me garanto da qualidade do meu produto e vou concorrer com ele. Pode se restabelecer. Mas, se vedar, esse é o tecido que você tem que ter. Se for vedado o restabelecimento, por 5 anos, o vendedor do estabelecimento não pode se restabelecer. Tá certo? Vamos observar agora, para dar mais clareza ainda a isso, quais são os elementos do estabelecimento. Bens corpóreos e incorpóreos. Esses bens incorpóreos, eu vou listar aqui para vocês. Marca, ponto, título do estabelecimento, freguesia, ou melhor, clientela, freguesia ou clientela, e aviamento. Então, vejam, quando nós estamos tratando de bens incorpóreos, aí você já tem que ter materialidade. O prédio, móveis, automóveis, terreno, galpão, tudo isso é bem incorpóreo, que é espécie de estabelecimento. Agora, bens incorpóreos, aquele que não tem muita materialidade. Marca. O marca é o quê? Marca é um identificador do produto, que a gente vai estudar particularmente a partir de amanhã. Título de estabelecimento é o título do prédio onde funciona o estabelecimento. Que, por exemplo, o Joara Silva, cujo nome empresarial é o Joara Móveis de Arte Limitada, pode colocar como título do estabelecimento Move Arte, que é um símbolo identificador do local aonde a atividade econômica é exercida. O que é ponto? Ponto é a localidade aonde o estabelecimento, ou melhor, a atividade está sendo exercida. Clientela é a freguesia. E aviamento é simplesmente perspectiva de lucro. Quando a pessoa do empresário vende o estabelecimento, ele vende todo esse conjunto de bens corpóreos e incorpóreos. Quando ele vendeu
o estabelecimento a Daniel, ele vendeu aí incluindo o ponto e a clientela. Ora, ponto. Se você olha a localidade do estabelecimento, quanto mais bem localizado para o determinado negócio a ser exercido, mais ele tem clientela, mais ele tem freguês. Então, o ponto e todos esses elementos do estabelecimento, como universalidade de fato, tem uma avaliação monetária precisa. Quando, por exemplo, o Juara vendeu por R$1 milhão o estabelecimento, ele incorporou a esse valor de R$1 milhão o ponto que era valorizado, e aquele ponto atrai clientela, que proporciona perspectiva de lucro em relação àquele estabelecimento sendo exercida a atividade em determinado local. Então, veja, tudo isso foi vendido com um parâmetro monetário que tem como fundo de avaliação, por exemplo, se tiver uma marca de prestígio, essa marca é vendida como fazendo parte do estabelecimento. O título do estabelecimento, Move Arte. Está ali, Move Arte. E que está localizado num ponto. Ora, se você tem um ponto em que a atratividade desse local permite que haja uma grande clientela, tudo isso foi vendido, incluindo na avaliação geral do complexo de bens que é o estabelecimento, a perspectiva de lucro. Ficou claro para vocês? Sim, professor. Ótimo. Veja, leiam, voltem a ler o texto que eu passei para vocês. Vejam o livro, qualquer um que eu passei para vocês, para que vocês possam complementar essas informações que eu passei para vocês e terem a compreensão dessa última parte que foi estabelecimento. Tá certo? Se amanhã vocês tiverem dúvidas, antes que a gente inicie a parte de direito de propriedade industrial, a gente pode tirar as dúvidas se elas não existirem no momento. Então, há alguma dúvida? Por agora não, professor. Então, veja, eu vou fazer a chamada de vocês. Não. Não, é uma... Só isso. Se vocês tiverem... Porque aí, Daniel, você vai ter uma outra série de determinados itens que vai ligar o contrato de aluguel. Como vocês não viram nada de direito dos contratos, eu já me dou satisfeito que vocês tenham a compreensão disso tudo. Mas leia a parte de trespasse
Porque trespasse o que é? Trespasse é venda. Tá? E tem também a questão do aluguel do estabelecimento, que, se vocês tiverem dúvida, eu poderei tirar. Mas essa parte eu não vou adentrar nele, porque envolve uma série de outros conhecimentos que seriam necessários que diz respeito a direito dos contratos, em específico, o direito de contrato de arrendamento ou de aluguel. Tá certo? Mas eu estou aberto a que vocês leiam e nós tiremos as dúvidas. Ana Clara. Presente. Ana Raquel. No chat, professor. Ana Raquel. Respondendo no chat, professor. Sim. Arthur Moreira. Áurea.